Graça e paz de Cristo no ar, Vida de Crente, o programa que procura explicar como age, como vive o evangélico, o protestante, seus valores, para que você vá muito além do pré-conceito. Este é o nosso programa de número 18. 18 já dá para ir no cinema, né? Pois é, este é o nosso assunto de hoje, o crente no cinema. Veja o que vem por aí. You say this is not your fault. O que você é? Eu sou o que sou. Por esses trechinhos deu para ver que são grandes produções. Mas o intuito é informar que nem toda a produção que trata de assuntos bíblicos pode ser considerada uma produção bíblica. Mas antes, um esclarecimento importante. Este programa, como a gente diz sempre, é uma iniciativa particular, não comercial e não tem nada a ver com a Record TV ou qualquer outra empresa ou entidade com as quais eu me relaciono. O crente, como o próprio nome diz, é crente, apesar da Bíblia recomendar que ele seja prudente. Veja aí. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10:16. Não é incomum, por exemplo, ver um crente ouvindo uma música, especialmente estrangeira, falando Lord, Jesus, oh, God, e imaginar que aquilo pode ser positivo e ele fica contente porque de repente gosta da banda, gosta do cantor e porque fez referência a Deus ou a Jesus, acredita que aquela pessoa possa estar identificada com o Evangelho, quando muitas vezes é exatamente o contrário. Como já previu Jesus em sua palavra em Mateus 7:21, já está aí na tela para você, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito próximo ao nosso Os 10 Mandamentos do início de 2016, recordista de bilheteria até então, houve um outro filme com a mesma história, porém nada bíblico. Pelo contrário, até ridicularizou o Senhor. Produção estrangeira de 3 países com excelente Christian Bale no papel de Moisés, com a direção de Ridley Scott, o mesmo de Alien, Blade Runner, Cruzada, O Gladiador, teve o custo de 140 milhões de dólares, 5 vezes mais que o filme brasileiro, isso se considerarmos o custo da novela de 700 mil reais por capítulo, que foi usada para fazer o filme. Senão, seria dezenas de vezes mais caro. Veja como Deus é representado no filme de Ridley Scott. Quem é você? Eu sou. Onde você estava? Vendo você fracassar. Depois de 400 anos de escravidão. Será que eu sou o único que ficou sentado aqui sem fazer nada até agora? Muitos celebram este tipo de representação, a humanização de Deus. Mas este pensamento, apesar de parecer inteligente, moderno, é um engano. Veja o que diz a revelação, a santa palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Isso está em Números 23:19, como está aí. E também o texto de Jeremias, versículos 9 e 10 do capítulo 17. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa
e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações. Fica claro então que uma produção bíblica não é para a glória de homens, e sim para a glória de Deus, se é que é uma produção bíblica. O próximo filme não é exatamente um filme bíblico, apesar de tratar da pessoa de Deus e de fatos bíblicos. Não vou nem dizer para você não assistir, que isso funciona de modo inverso, aí que você quer assistir mesmo. Mas já fica aqui a minha advertência de que você deve evitar se tem amor cristão. Independente de ser um excelente filme, de ter um excelente elenco no aspecto técnico. Isso não quer dizer muita coisa, uma vez que o importante é a mensagem, não é verdade? Mas fica a seu critério. De qualquer modo, tem algumas cenas onde você verá como Deus foi retratado como um maluco, um doido, alguém sem controle. Veja aí. O que você é? Eu sou o que sou. Você era a casa. Pra onde tá me levando? Pro começo. Ninguém é louco de questionar as atuações consagradas de Javier Bardem ou Jennifer Lawrence, uma das mais jovens a receber o prêmio de melhor atriz, o Oscar de melhor atriz, apesar de nunca ter tido uma aula de teatro. Darren Aronofsky, diretor do filme, também é muito elogiado. Aqui, outra observação importante, pois a crítica enaltece e derruba quem quer, sem levar em conta a quem ou de quem é o filme. Em nossos 10 mandamentos, além de termos como o filme dos bispos, como se isso fosse um problema, reclamou que a plateia agiu como torcida, em momentos como o da Sarça Ardente, em que haviam aplausos. Em geral, a imprensa obedece tendências de mercado ou a interesses de grupos econômicos, isso já comprovado cientificamente em trabalhos acadêmicos. Aronofsky é o mesmo de outro filme bíblico polêmico, Noé, com Russell Crowe. Agora, por que escolher um diretor ateu, declarado como Darren, para dirigir um filme bíblico? Ou um agnóstico como Ridley Scott? A não ser que a ideia é não contar uma história bíblica. Simples. Está explicado porque nem toda a produção que trata de uma história da Bíblia pode ser considerada uma produção bíblica. Isso torna evidente a necessidade de formar atores e diretores que, no mínimo, creiam em Deus, que o respeitem. Afinal, o povo evangélico só no Brasil chega perto de 100 milhões de pessoas em muitas estimativas, o que pode explicar a liderança folgada e a maior audiência da Record TV em mais de 40 anos obtida nesta cena. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. É bom acrescentar que o capítulo todo foi líder de audiência. Um grande trabalho de uma grande equipe. Sensacional.
É por essas e outras que nenhum líder deve ter vergonha de sua igreja em virtude da crítica jornalística, artística, cultural. Essa crítica é que deve se aprofundar e conhecer a palavra de Deus não só para procurar criticar, ridicularizar, mas, se possível, simplesmente dar a notícia com conhecimento, o que mudaria muita coisa. Usando um termo comum ao meio artístico, não há melhor laboratório para viver um personagem bíblico do que estudar a palavra de Deus. E, se possível, como diz Stanislavski, espiritualmente, em oração. E quem sabe isso lhe possibilite ouvir a voz de Deus, o que é fundamental nesse caso. Afinal, não estamos falando de uma fábula, de um mito tal qual Zeus, Poseidon, Dionísio ou um super-herói, mas de alguém real, vivo, presente. Apesar de nunca alguém tê-lo visto em toda a história, conforme a sua própria palavra. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18, conforme você vê na tela. Em seguida, um texto de uma passagem que já mostramos aqui neste espaço. Abriu a segunda temporada de Os 10 Mandamentos. Diz assim, em Êxodo 33, 19 e 20. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E para finalizar, também uma cena que já fez parte das novelas da Record TV, esta aqui de O Rico e Lázaro, do livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte, já mostramos essa cena aqui também. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Estas duas últimas passagens você pode rever aqui, neste canal mesmo, alguns segundos dessas cenas, e em porções maiores, na página do Facebook, O Dublador da Voz de Deus. Vale a pena. Assim encerramos este Vida de Crente número 18. Não esqueci das cenas de Jacó, não. Você que não entendeu nada, se inscreva no canal e receba as notificações dos próximos vídeos. Vale muito a pena rever as cenas de Jacó, tanto em Os 10 Mandamentos, como também na minissérie Lia. Logo, logo, vem por aí. É isso. Aqui eu me despeço, agradecendo a sua atenção e aguardando seus comentários, a sua participação. Graça, paz, fé, esperança, amor.